Bhagavatam, 10º canto, capítulo 24, e o verso número 5. Então, Udasina, alguém que é indiferente. Arivat, assim como o inimigo. Varjat, deve ser evitado. Atmavad, como o próprio eu. Suhrit, um amigo. Uchate, disse que é. Então, a tradução é a seguinte. Quem é neutro pode ser evitado tal qual um inimigo, mas um amigo deve ser considerado como o próprio eu. Então, significado por Hridayananda Maharaj. Mesmo que Nanda Maharaj não visse amigos, inimigos e pessoas neutras como inteiramente iguais, o Senhor Krishna, sendo filho de Nanda Maharaj, era com certeza um amigo muito digno de confiança e, portanto, não devia ser excluído de discussões íntimas. Em outras palavras, Nanda Maharaj talvez achasse que, como pai de família, não podia agir na plataforma da mais alta santidade. E por esse motivo, o Senhor Krishna apresentou razões adicionais porque seu pai devia confiar nele e revelar toda a finalidade do sacrifício. Segundo Srila Jiva Goswami, Nanda Maharaj ficou em silêncio, duvidando de sua posição de superioridade parental, visto que Garga Muni predissera que aquele filho seria igual a Narayana em suas qualidades, e visto que o menino já vencera e matara muitos demônios poderosos. Então aqui nós temos um verso, já o verso número 24 do capítulo Adoração da Colina de Govardhana. Nessa altura, quem está falando é o próprio Krishna e está falando para seu pai, Nanda Maharaj. Krishna está argumentando com Nanda Maharaj sobre a importância de adorar a colina de Govardhana e de adorar os Brahmanos, e não de adorar Indra, que era um semideus. Os argumentos de Krishna são conhecidos como argumentos Karma Kanda. Mas, ainda assim, aqui nesse ponto específico, Krishna está motivando Nanda Maharaj a olhar para ele, Krishna, mesmo sendo uma criança, como um amigo, e que não ficasse indiferente à opinião de Krishna. É interessante que Krishna era uma criança e Nanda Maharaj era um adulto, era pai dele. Então, requerer a posição de um amigo diante do pai não é próprio de uma criança. Geralmente a criança exige do pai a atitude paternal, de proteção. Não exige do pai a condição de amigo. Mas aqui Krishna está argumentando com Nanda Maharaj para ser reconhecido como um amigo. E como um amigo, o que ele diz é que a pessoa deve ser considerada como sendo o próprio eu, a própria individualidade. Ou seja, os interesses do amigo não são diferentes do interesse da própria pessoa. Então, essa é a ideia geral aqui. Este conceito está dentro do conceito superior de Dharma. Evidentemente que não está se falando de amizade mundana, mas de amizade dentro do conceito Dharma, como conceito religioso, conceito ético, conceito moral. Não é simplesmente o conceito de qualquer tipo de amizade e que qualquer coisa do amigo passa a ser de interesse da própria pessoa. Existe, naturalmente, algo que une essas duas pessoas como amigos, e isso que une é o mais importante para que eles possam se considerar amigos. E isso que une, que é o mais importante, é chamado de Dharma. Dharma não é qualquer coisa, evidentemente. Existe uma programação para o Dharma. A programação básica é Sanatana Dharma, ou Varnashrama Dharma. Varnashrama Dharma é considerado sinônimo de Sanatana Dharma, mas a palavra Sanatana Dharma tem
tem mais força sob o ponto de vista do Dharma do que simplesmente a expressão Varnashrama Dharma. Porque a expressão Varnashrama Dharma se usa muito mais para a organização social e política de uma nação, uma comunidade, um estado, o que for. Então, a organização Varnashrama Dharma, como ela é, pode ser também mundana. O Daiva Varnashrama é a organização social quando a divindade predomina. A Daiva se refere exatamente a isso, a divindade, a relação divina com o Ser Supremo. Por exemplo, nas comunidades criadas por Prabhupada, New Vrindavana foi uma que Prabhupada foi pessoalmente. Na Europa tem algumas que Prabhupada foi pessoalmente. Mayapur, que Prabhupada foi pessoalmente. Então, nessas comunidades, o que fez Prabhupada? Prabhupada instalou imediatamente as deidades, como aqui. Então, Prabhupada instalou as nossas deidades pela força das suas instruções. Ele não veio pessoalmente a Nova Gokula, infelizmente. Ele está aqui, mas ele não veio pessoalmente como nós estamos aqui agora, mas com essa experiência nossa, completa, né? De corpo, mente, inteligência, tudo reunido, incluindo a alma. Prabhupada não veio assim, mas as suas instruções vieram. Então, através das instruções de Prabhupada, a comunidade aqui foi organizada em torno da divindade, em torno da deidade, em torno de Radha Gokulananda. Então, essa é a proposta Daivi para qualquer organização social. Então, no caso Sanatana Dharma, se usa muito mais a expressão Sanatana Dharma, não como organização social, mas como a essência da organização social. O que seria essa essência? Aquilo que é eterno. Então, Sanatana Dharma, embora sinônimo, seria sinônimo de Daiva Varnashrama. De um modo geral, Sanatana Dharma é usado especialmente para dar a conotação Daivi, a conotação divina, daquilo que é eterno e que é intrínseco da individualidade, intrínseco do indivíduo, que é a natureza espiritual. Nós somos almas espirituais que agora estamos habitando esses corpos materiais. E como habitantes desses corpos materiais, nós precisamos estar esclarecidos de que em um dado momento vamos ter que deixar esse corpo. Assim como teremos que deixar nossa casa, como teremos que deixar todas as nossas posses. O corpo também é uma posse, é a posse primária do indivíduo, como alma espiritual. Então, a alma espiritual habita no corpo, dá então vida ao corpo e deve ser priorizada pela personalidade que toma consciência da alma, para que os seus interesses e os interesses da alma sejam definitivamente satisfeitos. E que a pessoa, como alma espiritual, transite dentro de toda a sua vida, que pode ser longa ou menos longa, transite dentro da sua vida com essa consciência divina. Essa consciência divina é, então, o objetivo principal de Prabhupada ao trazer o movimento e ao organizar o movimento, trazer para o Ocidente e organizar como sociedade. Ele mesmo diz que o nome da sociedade é Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, essa consciência de Krishna é consciência divina. Na linguagem do yoga, seria samadhi, seria alcançar o estágio mais elevado do yoga, o estágio de autorrealização do yoga. Na linguagem até do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, seria consciência divina. E essa consciência divina é dada por Prabhupada com o nome específico de consciência de Krishna. Essa consciência de Krishna que deve ser desenvolvida enquanto transitamos pela vida material.
Se durante o trânsito da vida material nós nos envolvemos com as necessidades do corpo, com as carências do corpo, com os objetivos relacionados do corpo, todos eles enquadrados no sistema Varnashrama, que é diretamente proporcional ao modo da natureza que a pessoa cultiva. E o modo da natureza, os modos da natureza material podem ser de 3 tipos básicos: bondade, paixão e ilusão, escuridão ou ignorância, que se combinam. Então eles dão diferentes nuances da combinação desses 3 modos. E nós vamos vivendo a vida dessa maneira. Quando nós nos encaixamos em determinadas tendências do modo da natureza, também nos encaixamos em determinada tendência do sistema de Varna e de Ashrama. E então, se a gente vive unicamente organicamente, se a gente vive para satisfazer todas essas necessidades orgânicas, seja do corpo, seja do ambiente social, a gente corre o risco de viver em vão, sem desenvolver a consciência suprema. Por isso, o sistema Varnashrama, Prabhupada explica isso logo no início da Bhagavad Gita, dos seus significados. Prabhupada explica sobre Daiva Varnashrama, que trazendo à tona a identidade da personalidade de Deus e dedicando a vida de maneira organizada, mas para o serviço à personalidade de Deus, então a pessoa pode definitivamente desenvolver a consciência divina, livrando-se das influências naturais, dos modos da natureza, livrando-se das influências das responsabilidades do sistema Varnashrama e experimentando o sistema Varnashrama na sua condição de Daiva Varnashrama, na condição de divina, viver uma vida divina. A história Vaishnava tem inúmeros exemplos de homens e mulheres que desenvolveram essa consciência divina enquanto viviam. Um dos mais próximos de nós, que foi muito questionador e revolucionário e que teve uma influência muito grande para o que hoje nós temos aqui, é Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur era um juiz de direito que vinha da tradição hindu, mas que devido ao seu conhecimento, ao seu temperamento, à sua cultura e à sua inteligência, assumiu responsabilidades de juiz no governo da Índia, que era um governo colonizado pelos britânicos. Então, Bhaktivinoda Thakur conseguia satisfazer os interesses do governo, como funcionário do governo, mas ao mesmo tempo ele era uma influência muito especial para os hindus, que devido à cultura hindu tinha certo tipo de necessidade que chegavam até a justiça. Então ele conseguia fazer de tal forma que o governo, promovendo a paz, que o governo britânico tinha muita confiança nele. E ele, por outro lado, com toda essa dinâmica e essa atividade, ele também tinha a confiança dos hindus. Então, ele foi uma pessoa, não se pode dizer neutra como está aqui, mas ele foi uma pessoa que satisfez os interesses do governo como para quem ele servia, mas também cuidou dos hindus dos seus próprios interesses, esperando que outra área da sociedade lutasse pela independência da Índia, que se livrar do jugo britânico. Esse era um tema constante. Então, Bhaktivinoda Thakur, nessa época em que trabalhava como juiz, ele, estudando as escrituras, estudando o Bhagavatam, procurando o Chaitanya Charitamrita, que nem era fácil de se encontrar como hoje, para nós é muito fácil, é só ligar para a nossa editora e pedir, às vezes tem até na própria lojinha nossa.
ele pesquisou, encontrou, estudou o Chaitanya Charitamrita, que trazia a tradição Bengali, a tradição do patrono do movimento Hare Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele fez essa pesquisa e compreendeu o gap, o vazio que havia entre ele, a cultura do momento, e a cultura do passado. E ele viu que havia sinais de desvios. Então ele começou a trabalhar para a restauração do movimento do Senhor Chaitanya. Por isso ele tem essa grande importância com a gente. Ele teve filhos, entre os filhos teve um que ele orou a Deus pedindo ajuda, mostrando que sozinho ele não seria capaz. Era um poeta, escreveu muitas canções e poesias, expressando o seu sentimento mais profundo de devoção, de responsabilidade para com a sociedade humana, responsabilidade espiritual para com a sociedade humana. E Krishna atendeu mandando um filho que foi Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, que no devido curso do tempo, quando ficou adulto, numa reunião familiar, ouviu da própria mãe, esposa de Bhaktivinoda Thakur, a importância de pregar a consciência de Krishna fora dos limites da Índia. Ela argumentou, porque Bhaktivinoda Thakur estava querendo restaurar o sistema, inclusive ele criou o sistema de Namahata para que grupos pudessem, em suas próprias casas, pequenos grupos, pudessem estudar, pudessem praticar. Ele reviveu o conceito de Namahata. Então, Bhaktisiddhanta, o pai e a mãe conversando, a mãe disse: se vocês têm tanto interesse em divulgar a consciência de Krishna, vocês precisam fazer com que essa mensagem saia da Índia e alcance os países de língua inglesa, por causa da influência que havia dos britânicos no mundo. Não era só na Índia, mas no mundo de um modo geral. Então, foi o que aconteceu. Na hora certa, Bhaktisiddhanta organizou a instituição, pediu a Srila Prabhupada, nosso mestre espiritual, que fosse para os países de língua inglesa, e Prabhupada foi e traduziu o Chaitanya Charitamrita, traduziu o Bhagavatam, traduziu o Bhagavad Gita, escreveu muitos livros, pregou muito, deu muita assistência aos devotos e devotas que se aproximaram dele, às pessoas que se aproximaram dele, aos intelectuais que ele teve a oportunidade de conversar. Ele deu muita atenção a todas essas pessoas e estabeleceu um movimento muito forte para que o movimento possa viver a experiência de Sanatana Dharma. Então, a ideia é essa. A ideia é que o indivíduo, a alma espiritual, compreenda a temporariedade do corpo material, compreenda a eternidade da alma e compreenda que, sendo eterna, a alma passa de um corpo para outro depois que esse corpo morre. E então, esse é um conceito básico do Bhagavad Gita, apresentado já no capítulo 2, que é o segundo capítulo, né? No segundo capítulo, quando Krishna apresenta o tema para Arjuna de Jnana. E entre outras coisas, ele vai dizer: Dehinosmin yata dehe kaumara jauvanam jara, que o corpo material passa por diferentes etapas. Kaumara jauvanam jara, passa da infância à juventude e chega até a morte. Tatha dehantara prapti virastatra namuhyati, que a pessoa não se ilude, não se ilude com essa mudança, não se perturba com a mudança do corpo, porque ela reconhece que após deixar o corpo, a alma espiritual passa para um outro corpo. Então, essa construção da liberdade do ciclo de nascimentos e mortes é feita pela alma espiritual, condicionada por vidas e vidas. Para nós, isso é uma esperança, mas também é um grande perigo. Por um lado, é uma esperança, porque nós podemos nos dedicar confiantemente
confiantemente agora, e se não der certo, provavelmente teremos uma outra oportunidade. Mas, por outro lado, é um grande perigo, porque nós não sabemos o que essa outra oportunidade vai, de fato, ser. Porque tudo muda dentro desse mundo. As organizações sociais mudam. O nosso país passou por diferentes etapas dentro da história dele, né? Agora, estamos com o regime político atual, mas já passamos pelo império, já passamos pela colônia, já passamos por tudo. E agora nós estamos com esse tipo de organização social. Nós não sabemos o que pode acontecer com o nosso próximo nascimento. Por isso é muito importante dedicar a vida aqui e agora, dedicar ao processo de autorrealização espiritual, considerando a identidade de alma espiritual como a identidade que prevalece sobre a nossa identidade. Muito embora nós, dentro da sociedade, não sejamos estimulados a pensar que somos almas espirituais, ao contrário, somos estimulados a pensar que somos cidadãos e cidadãs, mas, ainda assim, dentro desses cidadãos e cidadãs estão almas espirituais com as qualidades divinas que podem obter a energia espiritual suficiente para nunca mais voltar a nascer nesse mundo e ao contrário, seguir para o mundo espiritual. Sabendo disso, não devemos nos perturbar por nenhuma situação material das mudanças que ocorrem, mas devemos estar plenamente conscientes do nosso dever de transformar a nossa vida em uma experiência divina, em uma experiência de autorrealização espiritual centrada no serviço à Suprema Personalidade de Deus, uma vez que, como almas espirituais, somos partes integrantes da alma suprema. Aqui, como eu disse, é um verso transitório em que Krishna está apresentando argumentos e ele está apresentando argumentos para convencer seu pai. Como vocês viram no significado, o Dayananda Maharaj disse que o pai ficou em silêncio. Ele ficou pensando nas palavras de Krishna. Ele não reagiu imediatamente. Ele vinha de uma tradição da adoração a Indra, sendo Vaishya, que trabalha com Krishi Goraksha e Vanijan, trabalha com a agricultura, a proteção às vacas e o comércio. Ele sabia que ele dependia, pela tradição, de uma relação com a chuva. A chuva precisava vir para trazer alimento para as vacas, para trazer alimento para os seres humanos, para que ele pudesse, com isso, até comercializar alguns produtos. Então, a tradição dizia, para que venha a chuva, adore Indra. E ele, naturalmente, fazia adoração a Indra. É nesse momento que Krishna chega e diz, pai, por que essa adoração? E aí desafia o pai com vários argumentos. Um deles é que, se a chuva vem por ordem de Indra, por que ela também cai nas rochas e cai no rio? Muitíssimo inteligente, que isso cativa a atenção de qualquer pai, qualquer mãe que escuta o filho com um discurso tão inteligente como esse, né? Dizendo como é isso. E Nanda Maharaj prestou atenção também a isso, né? Bom, então, esse é o tema aqui. O Bhagavatam continua, aqui é o 10º canto, ainda vai até o 12º, tem mais 3 ou 4 volumes, e nós estamos apenas começando esse 10º canto, apesar de já estar avançando no capítulo 24. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. É tão interessante o tema que você abordou a partir do verso de hoje, porque na área da lei também reforça essa questão, né? Que através do trabalho e da ação a gente corta o cativeiro, né? A solução está no problema. Então, interessante essa questão de Varnashram, da ação, do trabalho, do indivíduo no mundo, estando no mundo, ciente da sua identidade, mas agindo, né? Essa é a ideia que Krishna apresenta nos 6 primeiros capítulos do Bhagavad Gita também, né? É a ação em desapego.
a ação pelo cumprimento do dever. Então, Krishna nos orienta dessa maneira. E o sistema Varnashram vai dar a organização onde essa ação se tornará ajustada. É por aí que vamos mesmo. Maharaj, a gente sempre ouviu dizer que Krishna, ele é o supremo desfrutador, né? Aí esses dias eu estava pensando assim, como que isso funcionava, né? Aí eu pensei, o corpo doente, ele não desfruta, né? Então quando você está saudável, servindo, é a alma que está desfrutando, é a alma suprema que desfruta, e a gente pensa que é o corpo. Isso faz algum sentido, Maharaj? Não sei se entendi completamente a ideia. Agora, você começou dizendo algo que eu discordo. Você disse que a gente sempre ouviu que Krishna é o desfrutador. Mas a gente ouviu isso quando conheceu o Prabhupada. Porque antes a gente não ouviu isso. Antes a gente ouviu que a gente era o desfrutador e que Deus era o controlador, que Deus era onisciente, onipotente, que punia. Foi isso que a gente ouviu. A gente não ouvia falar de que Deus era o desfrutador. Porque esse conceito não está nem no judaísmo, nem no cristianismo, que são as bases da nossa tradição espiritual. Agora, eu só peguei isso para falar isso que eu queria dizer aqui agora, né? Porque esse conceito de Deus como desfrutador é exclusivo do hinduísmo, especificamente do Vaishnavismo. E se ele é o desfrutador, e nós somos servos do desfrutador, o que temos que fazer? Nós temos que facilitar o desfrute dele, que é a atitude das gopis, a atitude dos gopas, facilitar o desfrute dele, que é a atitude da mãe Yashoda, atitude até de Nanda Maharaj. A gente vai ver aqui o pai todo responsável, sério, religioso e tudo, e de repente, depois da conversa do menino, o pai vai dizer, bem, eu acho que você está certo, vou conversar aqui com os outros adultos e vou mudar tudo isso. E faz e muda mesmo. E dá uma grande confusão. Mas a ideia de servir a pessoa suprema vem quando a gente entende que Krishna, além de ser o grande, o pai, o onisciente e tudo mais, ele também é o desfrutador. E nós não somos desfrutadores. O nosso desfrute vem, como você bem falou na última etapa, na última parte da sua fala, nós vamos desfrutar quando entendemos que ele é o desfrutador e auxiliamos ele no seu desfrute. Respondi o que você disse? Obrigada. Bom dia, mãe. Bom dia, Pedro. Ainda nesse tema do Varnashram, eu me lembro que um tempo atrás eu li, tem uns anos, eu li um artigo de um devoto chamado Ameyatma, discípulo de Prabhupada, e ele, no ano de 74, ele que traduziu, que transcreveu as gravações das caminhadas de Prabhupada, no momento que ele falou muito sobre Varnashram, né? Ele que transcreveu, e depois de uns anos ele fala que ainda não entendia o que Prabhupada quis dizer, porque em 74 Prabhupada dizia que tinha de estabelecer Varnashram em todos os templos, imediatamente, ele usou esse termo. E aí ele conclui, a conclusão pessoal dele é que Prabhupada não estava mais falando o que ele falava no início, que todo mundo tinha de ser Brahmana, que ele veio formar uma sociedade de Brahmanas. E aí ele entendia que tinha de formar, que o que Prabhupada quis dizer é que queria formar uma classe de pessoas, né, que ensinasse as outras, né? E não que todo mundo tinha de ser Brahmana. A minha pergunta é, uma coisa que me chama a atenção no Bhagavad Gita, quando Krishna fala de Varnashram, em relação ao Varnashram, ele fala que você tem de cumprir o seu dever e não cumprir o dever do outro. E ele conclui com uma fala que eu achei muito alarmista. Ele fala assim, é perigoso seguir o caminho do outro. Como o senhor entende isso? Essa é bem interessante. Primeiro, as conversas sobre Varnashram de Prabhupada, essas famosas conversas, foram nas caminhadas em Los Angeles, na praia, na beira da praia de Los Angeles. Hridayananda Maharaj estava presente também. E
É por isso que se compreendeu, depois que Prabhupada saiu desse mundo, se compreendeu que Prabhupada fez, como ele mesmo disse, apenas 50% do que tinha que fazer. Os outros 50%, ele não disse que seria Varnashram. Porém, por causa desses questionamentos organizacionais, se entende que foi o sistema Varnashram. E a princípio, Prabhupada queria todo mundo como atitudes de Brahmana, mesmo que internamente ele tivesse a predominância de outra natureza, o convívio social deveria ser um convívio de Brahmanas. Essa é a ideia de que todos deveriam ser Brahmanas. Porque não é possível fazer isso. Mas que todos se comportem como Brahmanas, isso é possível. Porque os Shudras fazem isso. Um Kshatriya padrão como Yudhishthira Maharaj, por exemplo, tinha um comportamento muito brahmânico, tanto que ele foi criticado por muitas personalidades, até pela própria esposa, como sendo muito brahmana. Então, a ideia de que o modo da bondade predomine, e quando o modo da bondade predomina, sabe-se que tem as qualidades brahmânicas também surgem. Então, essa ideia é a ideia de Prabhupada original. Depois, com a complexidade do movimento, que não é como a de hoje, imagine, ficou muito mais complexo naquela época, com Prabhupada presente, mas não tanto quanto hoje, porque ainda não havia congregação, havia simplesmente comunidades, não havia congregação. Então, com a complexidade da sociedade se transformando de comunidade para congregação, etc., então todo mundo percebe a grande importância do sistema Varnashram. E o sistema Varnashram precisa ser definido através dos modos da natureza. Os modos da natureza, eles são ativos espontaneamente, mas eles também podem ser conquistados através da educação. Então, a educação precisa surgir na sociedade para que as pessoas aprendam a ter controle sobre os modos da natureza. E a sua natureza original não precise ser modificada, mas possa se ajustar ao comportamento educado, ao comportamento, digamos, civilizado, ao comportamento necessário para o convívio social. Essas são conversas que ocorrem em todas as pessoas no mundo interessadas em sistema Varnashram. E esses conceitos já são os mais amadurecidos do tema Varnashram, que está diretamente relacionado com os modos da natureza, que não precisa mudar a natureza da pessoa, mas que precisa de educação básica para que a natureza, seja ela qual for, se ajuste à educação. Esses já são conceitos que já estão bem assimilados dentro da ISKCON. Falta ainda o discernimento adequado para as divisões, as 8 divisões, né, de Varna e Ashram. Algumas já estão bem definidas. Agora, em termos de Ashrama, o Ashram da vez é o Ashram de Vanaprastha, que está se estudando muito mais, que está todo mundo muito mais voltado para as características do Vanaprastha Ashram, porque Brahmacharya já está definido, Grihastha já está definido, Sannyasi já está muito definido. Então agora é o Vanaprastha Ashram, também por causa do amadurecimento da congregação, né? A idade, a faixa etária e tudo, 50 anos depois, então já chegou nesse ponto. Quanto ao Bhagavad Gita, esse verso tão especial, o perigo de fazer o serviço de outra pessoa é a própria pessoa ir contra a sua natureza. A primeira análise é essa. Então, fazer o serviço de outro seria: eu sou um Brahmana e tenho que fazer um serviço de Vaishnava. Eu sou um Vaishnava e tenho que fazer um serviço de Brahmana. É muito perigoso, porque a pessoa não vai dar conta do recado facilmente. E outra análise desse verso é que é definitivamente
interferir na vida do outro. É muito perigoso interferir na vida do outro, por todas as razões, especialmente pelas relações do karma. A pessoa fica conectada ao outro. Imagine que perigo. Nós tivemos agora, nos últimos meses, 7 devotos daqui da nossa congregação que faleceram, né? 7 devotos. Eu contei nos dedos aí quais eram, porque o mais recente foi agora no dia 5, Prabhupada Kripa, que ajudou tanto, fez Sankirtan. Você lembra dele? Você sabia que ele tinha falecido? Não sabia. Prabhupada Kripa, que foi Sankirtaneiro de Nova Gokula, coletou para todo esse dinheiro investido aqui no passado, que a gente consegue distribuindo livros, como a gente sabe. Ele também participou distribuindo esses livros e foi professor do Gurukula, porque ele estudou física, tinha trancado, a época que ele estava aqui, ele tinha trancado a faculdade, e ele era professor de física no curso médio do nosso Gurukula, mas ele faleceu num acidente de moto agora no dia 5. Mas foram 7 devotos nos últimos meses. Imagine, né? Então a morte nos ronda a cada instante. E se a gente cria relações kármicas com outros, seja de que tipo for, é um grande perigo. Agora, se a gente cria relações fazendo o serviço do outro, esse é um perigo também. Então, eu falaria isso agora sobre esse verso. Tá? Você ficou sabendo que o meu esposamento da Ruth lembra do meu corpo essa semana? Ah, então, mais um, né? 8 pessoas da nossa congregação. Ele tinha nome espiritual também, né? Hein? Ele tinha nome espiritual, né? Iniciado também, né? Brahma Sutra. Brahma Sutra. Agora essa semana ainda ficou. Brahma Sutra. Ele faleceu mesmo? Faleceu a mãe Chamala. Hã? Bom, eu estou sabendo agora, eu não sabia. Eu soube ontem que ele estava doente, mas eu não soube. Agora eu estou sabendo que ele faleceu. Bom, uma notícia que vem aumentar somente a nossa preocupação e o nosso conhecimento de que a nossa vida é bastante instável e que nós precisamos estar aqui agora, assim, pensando em como nós podemos servir a personalidade de Deus de acordo com a nossa capacidade, no melhor da nossa capacidade, dentro de uma organização social lúcida que possa trazer o trânsito adequado, como o Prabhupada nos orientou, como a gente consegue compreender e se organizar, mas a gente deve estar com lucidez total. Nós devemos utilizar dos nossos recursos de inteligência, mente, sentidos, todos voltados para o nosso processo de autorrealização espiritual e para a satisfação da missão de Prabhupada, que é o acolhimento das pessoas em geral. Aqui nós sempre recebemos pessoas de fora. Tem alguém aqui de primeira vez? Vocês duas? Então, se vocês... Bem-vindas, né? Todos nós tivemos 3, né? Não. Todos nós tivemos uma primeira vez aqui ou em qualquer outro templo que nos aproximamos do movimento Hare Krishna, e é uma oportunidade muito grande de inquirir, de perguntar, de ouvir, como agora vocês estão ouvindo. Provavelmente muita coisa vocês não pegaram completamente, ficaram com dúvidas. Vocês podem tirar isso ao longo da sua estadia aqui, ou depois, como vocês quiserem, mas devem tirar as dúvidas, para que a inteligência, a mente de vocês tenham as respostas necessárias para a próxima etapa, para o dia de amanhã. Tá bem? Bem-vindo. Você queria falar alguma coisa? Eu só dizer que a Nanda já esteve aqui quando pequena, porque elas são minhas filhas. E eu sou, as pessoas não me lembram, mas a Mahavana, do Gurukula. Você é Mahavana? De máscara e o tempo... Não vou, mas claro que eu lembro de você. Bem-vinda. Eu sabia que você ia vir, a Katayane me disse. Bem-vindos a vocês também. Eu conheci sua mãe mais jovem que vocês são hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.